pessoal, sejam bem-vindas à nossa terceira aula, a aula mais importante aqui desse mini curso, pois eu vou te ensinar a montar os bolos, a cortar de maneira correta e ainda vou te dar dicas de embalagens. E hoje é o dia D, o dia que você vai ter a oportunidade de adquirir a apostila Fatias Lucrativas por um preço super especial. Apenas R$ 57,90. Pessoal, vocês não têm ideia a riqueza deste conteúdo. Tem tudo muito explicadinho, as melhores receitas de fatias lucrativas, tanto supreme quanto fatias normais, recheio, cobertura, tudo passo a passo, tudo em xícaras, tudo em gramas, tudo muito explicadinho mesmo. Ao você adquirir a apostila, você recebe ainda 4 bônus incríveis. Essas 3 aulas para você assistir sempre quantas vezes quiser. Uma planilha calculadora de custo para você calcular o preço aí das suas fatias lucrativas corretamente e garantir, olha, uma excelente lucratividade. A planilha, ela vem acompanhada com um vídeo explicando passo a passo como usar essa planilha de forma correta, grupo secreto de alunos no Facebook e ainda etiquetas para você valorizar ainda mais o seu produto. As etiquetas estão lindas, com design inovador, prontas para você imprimir aí numa gráfica e colocar lá, olha, nas suas fatias lucrativas. Então não perca essa oportunidade de adquirir essa apostila por um preço super especial. Já está liberado aí o link, já garanta a sua vaga. E olha, eu não sei se vai ter apostila para todo mundo, porque a procura está muito grande e eu tenho que dar suporte para todas vocês, porque eu quero que vocês tenham sucesso. Então já corre e já garanta a sua apostila. E agora vamos para a nossa terceira aula, que está demais. Eu estou ansiosa para vocês verem como ficam lindas essas fatias. Vamos agora colocar a mão na massa, então vamos lá. Agora nós vamos começar a montagem da nossa fatia supreme. Então para isso eu vou precisar da forma que a gente assou o bolo de chocolate. Aqui eu vou precisar de acetato, pode ser assim uma tira, assim, para a gente colocar à volta da forma, vai ficar mais fácil desenformar, vai ficar muito mais perfeito. Vamos precisar também de um cortador, isso na verdade é um nivelador. Pessoal, para fazer as tortas profissionalmente, que as camadas estejam bem perfeitinhas. E você consegue isso com o nivelador. Você encontra essa ferramenta em lojas de produtos para confeitaria. Então, é importante ter, sim. Aqui eu já tenho a minha calda. Essa minha calda é de leite condensado com água. É meia lata de leite condensado para uma lata de água filtrada. Sempre 1:2, a proporção, uma parte de leite condensado e 2 partes de água. Aqui eu já tenho o meu recheio, ele já esfriou. Atenção, é para deixar o recheio esfriando em temperatura ambiente. Isso é muito importante. Então agora vamos começar a montagem aqui da nossa torta, que vai ser as fatias supreme de chocolate com 3 leites, que é maravilhosa. Então eu vou começar nivelando o meu bolo e cortando o bolo ao meio. Vou colocar então uma tira de acetato em volta da minha forma. A gente vai montar na mesma forma em que o bolo foi assado. Vou pegar uma parte de bolo e vou colocar no fundo da forma. Ajeita direitinho para ele ficar bem direitinho aqui. Vou umedecer com a minha calda. Essa calda ela é maravilhosa, super versátil, muito boa mesmo. O recheio, esse tipo de recheio, quando ele esfria completamente, ele fica bastante firme. Então agora vamos dar aqui uma mexida para a gente amolecer esse recheio.
Se você tiver guardado na geladeira, você pode levar ao micro-ondas bem pouquinho mesmo, assim, uns 30 segundinhos, só para o recheio ele ficar mais fácil de mexer. No meu caso, eu deixei em temperatura ambiente, porque assim ele não fica tanto, assim, tão duro, né? Vamos então começar aqui colocando o recheio. Vai ficar uma camada assim bem grossinha de recheio. Já começa ajeitando assim, olha. Para o recheio ele já ir assentando. Vamos ir realizando então o recheio bem, para a nossa torta ficar perfeita. Colocar o restante do recheio. Fica uma camada de recheio assim bem generosa, bem bonita. Faz o maior sucesso essas fatias, vocês não têm ideia. Olha, já está bem certinho então. Agora eu vou vir com a minha outra camada de bolo. Vou dar uma apertada, assim, para ajeitar bem. Tem que colar bem aqui, assim, a camada de bolo. E agora nós vamos umedecer essa outra camada de bolo. O que eu vou fazer agora? Vou fechar aqui essa parte de cima com plástico filme. E vamos levar o nosso bolo para o congelador por 6 horas. É isso mesmo, pessoal. Para ficar com o corte perfeito, esse bolo vai ter que ficar no congelador por 6 horas. Assim a gente vai conseguir cortar as fatias perfeitamente e o bolo vai ficar perfeito. As fatias perfeitas é isso que chama bastante atenção. Então são 6 horas no congelador. Você faz geralmente ou na parte da manhã e monta na parte da tarde e vai fatiar somente à noite, ou então no dia anterior também fica legal. Mas não vai deixar de um dia para o outro no congelador não, são 6 horas apenas, que senão vai virar uma pedra. Agora vamos à montagem das nossas fatias de cenoura. Então, para isso, nós vamos precisar aqui da forma em que o bolo foi assado e, diferentemente da outra, da fatia supreme, nós vamos precisar de um plástico. Esses saquinhos que para congelamento, parece aqueles saquinhos de frutaria. Então, é isso. A gente vai abrir porque a gente vai forrar a nossa forma. Como a forma é quadrada, fica mais difícil com o acetato. Então, dessa forma, fica bem fácil. Então, eu também vou nivelar, cortar as camadas bem certinhas aqui do nosso bolo de cenoura. Então, eu vou cortar esse bolo, vou fazer 3 camadas. Então, vou ter que cortar 2 vezes. Você faz a camada, consegue fazer camadas mais finas, a camada que você quiser. Pronto. Assim o seu bolo vai ficar perfeito. E é isso que a gente quer, um visual bem bonito para os nossos bolos. Então agora eu vou mexer o meu recheio, porque ele está bem frio e ele dá uma endurecida.
Vamos mexer bem. Se você quiser fazer esse recheio com chocolate ao leite, também pode, porque ele fica bem escuro com chocolate meio amargo. Eu vou pegar a forma, vou forrar com o meu plástico. Gente, tem que ser um plástico limpo, hein? Que nunca foi usado para nada. Higiene é tudo. Quando você vai trabalhar aí com doces, com comida em geral, higiene é tudo. Então tem que ser um plástico que nunca foi usado para outros fins antes. Eu vou usar essa espátula para pegar o meu bolo. É um salva-bolo. Você encontra em lojas de produtos para confeitaria. E olha a cor dessa massa. Vou colocar aqui o meu bolo no fundo. Quebrou aqui um pedacinho, mas a gente já ajeita. Ajeita a massa aqui no fundo. Olha a cor deste bolo, que maravilha. Fica umas fatias maravilhosas. Essa massa, ela já é bem úmida. Mas como eu sei que todo mundo gosta de bolo bem molhadinho, então vou dar uma umedecida assim de leve. Porque a massa de cenoura, ela já é bem úmida. Vou então colocar aqui a metade do recheio, porque como vai ser 2 camadas, né? Vou colocar a metade. E depois a outra metade para completar, então, a outra camada de recheio. Tem que ficar assim umas camadas bem recheadas, bem bonitas mesmo. É isso que vai conquistar o nosso cliente. Espalha bem, faz as camadas bem perfeitinhas, bem bonitas. Olha a consistência desse recheio, como fica perfeita. Vamos vir então com mais uma camada de bolo. Ajeita bem. Vou dar uma umedecida novamente de leve, não precisa umedecer muito, porque o nosso bolo de cenoura já é bem molhadinho. E agora vamos espalhar aqui o recheio. Vocês repararam uma coisa que eu fiz aqui? Como eu não separei, eu não dividi o recheio em proporção certa, essa camada ela ficou com menos recheio. Então, se você quiser as camadas bem perfeitinhas, já separa, divide o recheio em 2 partes iguais, para ficar bem perfeitinho. Mas foi bom isso acontecer, porque assim vocês agora, quando fizer as suas fatias, você separa a quantidade aí perfeitinho em 2 partes iguais. Pode pesar, porque assim fica mais fácil. Mas não tem problema, que agora vocês já sabem como que faz. E vamos colocar a outra camada de bolo por cima. Vamos ajeitar bem. Vou dar uma umedecida aqui na parte de cima, bem pouquinho. Vou fechar aqui, olha, com o plástico e vou levar para a geladeira. Esse bolo, ele não precisa ser congelado. O outro precisa porque é uma camada bem grande de recheio. Esse você pode deixar na geladeira por 4 horas apenas, na geladeira. Então agora vamos desenformar e vamos começar a montar as nossas fatias. Eu vou começar pela
pelo bolo aqui de cenoura. Vou desenformar. Opa, pesado. Vamos retirar aqui, olha. O meu bolo, ele ficou 4 horas na geladeira. Vamos remover o plástico. Agora vocês observem que esse bolo ele é quadrado. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar ele ao meio, bem no centro. Mede bem direitinho, para que as fatias elas fiquem bem padronizadas. Com cuidado, eu vou arredar. Assim, olha. E agora nós vamos passar a cobertura de brigadeiro. Não precisa ser uma camada muito grossa de cobertura de brigadeiro, não. Pode ser bem fininha mesmo. É só para dar acabamento. E outra coisa, não precisa passar nem na frente e nem na parte de trás, pois essa parte a gente vai cortar. Eu vou passar essa coberturinha só pra gente colocar aqui uns confeitos e ficar bem bonito. E também na parte lateral aqui do nosso bolo. Nas laterais a gente passa. Então agora eu vou colocar aqui uns confeitos na parte de cima. Esses são splits de chocolate ao leite. Nem precisa colocar na lateral, porque isso nem vai aparecer conforme a embalagem que você for usar. É mesmo só para dar um toquezinho aqui na parte de cima do nosso bolo. Vou dar uma coladinha aqui. Estou usando luvas. E agora nós vamos cortar aqui em fatias. Eu vou aproximar bem a câmera, que é para ficar bem legalzinho aí para vocês verem. Essas duas partes aqui, olha, tanto a parte da frente como a parte de trás, a gente corta. Porque assim vai dar fatias mais bonitas. Então agora você tem a opção de usar marmitinhas, que é bem fácil de encontrar, fica bem legal. Ou então esse tipo de embalagem que já vem com a tampa. Eu vou estar colocando nos dois tipos de embalagem para vocês verem. Essas embalagens você encontra no Mercado Livre, você encontra em lojas de produtos para confeitaria, em lojas de embalagem. É só procurar na internet. Então agora as minhas fatias têm que ter 2 dedos. Vou tirar daqui. Tem que ter 2 dedos. Eu vou aparar aqui, olha, com uma espátula e vou colocar na marmitinha. E olha que fatia mais linda. Fica perfeito. Esse bolo é um sucesso. Sempre que você for cortar mais uma fatia, você dá uma limpada na faca. Assim com papel toalha, ó. Que assim vai ficar um corte mais bonito. Sempre faça tudo com capricho para você ter sucesso aí com seus produtos, com seus doces. E coloca aqui na marmitinha. Vamos ir fazendo isso então em todo o bolo. Eu só vou fazer esse só para vocês verem, mas no total vão me render 16 fatias. Os 2 bolos me rendem 16 fatias, então rende bastante. Eu agora vou colocar na outra embalagem para vocês verem.
meio tortinho, que essa embalagem ela é grandinha. E agora, olha, já fecha. Fica bem legal também, olha que bonito. Agora, pessoal, nós vamos cortar as nossas fatias Supreme. Então, eu já retirei aqui o meu bolo do congelador. Ele tem que ficar 6 horas para que as fatias fiquem fácil de cortar e que fiquem com um corte bem preciso. E também nós vamos precisar de uma faca, assim uma faca bem afiada. Também vamos precisar de uma vasilha com água quente, papel toalha, umas 4 ou 5 folhas de papel toalha para a gente estar limpando a faca, luvas que eu já vou colocar e também eu quero falar um pouco sobre a embalagem das fatias, né, Supreme. Então são esses tipos de embalagem. Também tem umas que abre e fecha no formato de uma fatia que você encontra em lojas de produtos para confeitaria, no Mercado Livre ou em lojas de embalagens. Então vamos começar. Vou começar aqui retirando. Olha, a caldinha até deu aqui uma cristalizadazinha, mas não tem o menor problema. Agora vamos transferir aqui para um prato de servir. Remover aqui a forma e vamos retirar com cuidado aqui o acetato. Já vou vir aqui com a minha faca molhada na água quente e vou dar uma acertada no recheio na parte de fora, para dar um acabamento bem legal aqui nas nossas fatias. E agora, antes de cortar, nós vamos fazer uma marcação de onde que a gente vai cortar para ficar assim umas fatias bem perfeitinhas. Então, eu faço assim um risquinho com a faca no meio. Outro risco, formando assim uma cruz. Aqui na metade. Pois esse bolo, ele vai me render 8 fatias Supremes, bem caprichadas, que é para conquistar aí os nossos clientes. Então, eu vou molhar aqui a faca na água quente, uma água fervida, limpinha, tem que ter tudo com muito capricho. E agora, eu vou cortar nas marcações. Corto a primeira. Já dou aqui uma afastadinha assim no bolo, ó, para ficar mais fácil. Vou limpar a faca. Limpo a faca bem limpinho. Molho de novo na água quente, retiro o excesso. E agora eu vou ir cortando, sempre fazendo isso nas fatias. Já dou assim uma afastadinha. Limpo, molho de novo. Dou uma afastadinha para já separar a fatia. Molho a faca, retiro o excesso. Se ficar muito molhado, passa assim no papel. Vou cortando todas as fatias. Desse jeito, vai ficar perfeita essas fatias. E pronto, agora, olha, agora já está toda cortadinha. Vamos, então, pegar as nossas fatias. Aqui com uma espátula para bolo. Olha que fatia linda que fica. Fica perfeita. Uma fatia maravilhosa.
Eu já coloquei, então, a minha cobertura que a gente fez no saco de confeitar. Eu começo do início, assim, uma parte reta, e venho fazendo zigue-zague. Olha que lindo que fica. Fica perfeito. Assim. Para decorar, eu vou colocar splits de chocolate. Ou também você pode colocar splits de chocolate branco, raspinhas, granulados, fica a seu critério. Nessa eu vou colocar assim umas raspinhas de chocolate branco. Se você quiser acertar ainda mais o recheio, basta vir assim, olha, com a faca. Passa na água quente e dá a acertadinha aqui, olha, no recheio para ficar perfeito. E olha que fatias mais lindas, super recheadas, maravilhosas. Isso é venda na certa, pessoal. Isso é muito lucro, agora tá super na moda. Aproveita esse momento para você construir um negócio lucrativo aí a partir da cozinha da sua casa. E aí, pessoal, que fatias mais maravilhosas! Olha, eu estou encantada! Olha isso! Quem é que não vai gostar de comer um pedaço de bolo assim? Super molhadinho, bem recheado, olha que maravilha, já tô com água na boca e tenho certeza que você também tá. Agora imagine os seus clientes como vão ficar loucos para comprar de vocês essas fatias. Então vai agora adquirir a sua apostila aí, Fatias Lucrativas, para você construir um negócio aí a partir da cozinha da sua casa com essas delícias. Então corre, já garanta a sua apostila. Qualquer dúvida que você tenha, você procura o administrador do grupo e já garanta a sua antes que as apostilas acabem. Fique esperta! Também fique atenta aos horários de abertura aqui do grupo para vocês tirarem as suas dúvidas. Também assista muitas aulas, pois essas aulas saem do ar na sexta-feira. Um beijão e olha, te vejo lá dentro da área de membros da apostila. Já garanta a sua!